Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Alô, meus amigos da TV Conecta, alô Araras, alô Mogi Guaçu, alô Rio Claro, alô as outras cidades, Piracicaba, enfim, todas as cidades que nós entramos aí, com muito prazer, que mais uma vez nós estamos aqui pela Rede Brasil de televisão, através da Rede Conecta, Rádio e TV, para bater um papo gostoso. Vocês têm nos acompanhado aí às segundas, às terças, segunda 1h, terças 18h05, quarta 1h, a quinta-feira. Estou devagar para lembrar os horários todos, às 18h05 e na sexta-feira a gente volta à 1h. Hoje eu estou recebendo aqui, vou saber deles se são ararenses ou não, parece que um não é aqui de Conchal, mas nós vamos falar a respeito de uma festa que já ganhou a credibilidade e a confiança das pessoas de toda a nossa região. Claro que nós vamos falar a respeito da Festa do Peão de Araras 2025, já foi dada a largada. Pela ordem de vocês aí pelo vídeo, o Cassiano Bonini, que é o Cacá, que é o diretor do rodeio e também do Clube dos Cavaleiros, e o Edson Volpe, que é o presidente do Clube dos Cavaleiros e, por conseguinte, também presidente da Festa do Peão. Primeiro, uma alegria receber vocês. Duas figuras simpaticíssimas. Deixa eu saber, eu quero saber da vida, fazer igual o Clodovil fazia, me conte tudo, não me esconda nada. Ô Cacá, você de profissão faz o quê? Eu trabalho com eventos, eu sou gerente comercial da empresa Santa Ficha, focado em eventos no Brasil inteiro. Que maravilha. Eu também gosto, viu? E o Edson Volpe, Edson, como presidente do Clube dos Cavaleiros, também da Festa do Peão, evidentemente, no paralelo você deve ter alguma atividade. O que você faz, Davi? Eu trabalho na área comercial também, parte de sistema de segurança, alarme, essas coisas, né? E também sou produtor rural. Que maravilha. Produtor rural, que é uma característica aqui de Araras. Você sabe que eu tenho um dado para dar para vocês, eu me lembro, eu morei aqui no Cândida, 60 virando 70, década. E eu me lembro que as pessoas estavam naqueles anos 60 saindo dos sítios, das fazendas, e eles paravam ali no Cândida. Não ficava nem longe da fazenda e nem ficava nem muito lá na parte central da cidade. E foi uma característica que me marcou muito. E com isso, eu vivia muito nos sítios, não é? E a gente via, às vezes, alguns peões brincando ali com o cavalo, adestrando, domesticando e tal. E isso me marcou muito. E hoje, coincidentemente, estou recebendo vocês aqui de uma maneira super gostosa. Ô Edson, quantos anos tem a festa? A festa, a gente já está... O Clube do Cavaleiro existe há 20 anos, né? 20 anos. 20 anos, né? Por conseguinte, a festa... Não é... De trabalho nosso, a gente tem um intervalo, acho que de 4 ou 5 anos, por causa de política, teve pandemia e tal, né? Verdade. Mas o clube existe. E esse ano, o Clube dos Cavaleiros faz 20 anos de existência. Sempre no mesmo lugar, Cacá? Ou vocês mudaram? Não, a festa? No caso, o clube sempre fez no Parque Ecológico, mas as festas antigas não eram no parque. Eram num outro local. Chegou a ter eventos no Campo do Comercial, que foi uma das primeiras festas que teve, e também no Ettore Zuntini, né? Então, aí depois, com a inauguração do Parque Ecológico, ficou concentrado bastante coisa lá. Bom, aí vai evoluindo, né? A festa vai crescendo, há que se haver uma necessidade de um espaço maior, principalmente na questão de estacionamento, a questão de segurança, não é? E isso, claro, que vai ganhando um novo corpo, e que bom isso, né? E vocês sempre à frente nesses últimos 20 anos? A gente ficou fora na época da pandemia, né? Depois sim, mas sempre no comando da festa. No comando. A Festa do Peão é marca do Clube dos Cavaleiros, entendeu? Sempre que teve Festa do Peão, o Clube dos Cavaleiros estava presente. O que levou vocês a fundarem? Tudo bem, o Cacá é na área de eventos, então tudo bem. E você, Edson? O nascimento do clube foi... antigamente teve uma época que tinha a festa que chamava Facia, né? Que a CIA organizava. Aí teve uns dissidentes da FACIA que montou a CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas. Só que aí a CDL parou.
Parou, aí que formou o grupo das pessoas que eram apaixonados, fizeram uma reunião e aí fundou o Clube dos Cavaleiros, e isso foi em 2004 para 2005, e daí para cá que o clube foi crescendo. Você sabe que eu sempre tenho uma historinha, eu me lembro, logo depois que inaugurou o lago, em 63, se não me falha a memória, e tinha uma agrofeira, cara. Ali você tem o ginásio de esportes, era desse lado do lago, em que eu me lembro que tinha as barracas todas montadas, os estandes, né? Mas isso tem muito tempo, acho que vocês nem estavam por aqui ainda. Não, eu acho que foi na época que teve a Feira das Nações, era ali. Sei. O início das Feiras das Nações foi ali no entorno do ginásio esporte. Eu me lembro que logo, acho que o lago, se não me falha a memória, foi inaugurado em 62, 63, não é isso? Foi na gestão de quem, hein? 64 era o senhor Ivan Zurita. 63 talvez o Milton Severino. O Milton Severino acho que fez o lago. Provavelmente. O Milton Severino. Memória, grande tempo, hein? É bom lembrar, né? Eu não tinha nascido. Não? Eu sou de 64, eu nasci em 64, né? Mas eu tenho conhecimento por causa da política, né? Porque tem familiares que acompanhavam isso daí, a gente tem essas informações. E a amizade, o meu acesso ao Clube dos Cavaleiros foi amizade com o Jorge Marques, o Jorginho do Hotel. Do Hotel Marques. Do Hotel Marques, que é um dos pilares nossos do Clube dos Cavaleiros. E aí, essas informações, o Jorge foi secretário jurídico do Milton. Entendi. Então a gente tem muita informação que a gente, conhecimento foi pegando com o tempo. Meu pai era funileiro e ele trabalhava na Ford, que era da família Zurita. E quando nós viemos para cá, antes de alugar uma casa, nós fomos morar no Hotel Marques. Você vê que eu tenho história com a cidade. Boa. Tudo bem que faz muito tempo, mas eu também tenho uma história super legal com a cidade. Assim. Legal. Olha, eu estou vendo aqui umas imagens, não é? Aí são os fogos da abertura e tudo mais, é isso? Isso, essas são fotos que eu passei para a produção referente à festa de 2024, né? Entendi. É mais ou menos por aí, Cacá? Terminou uma festa, começa outra, cara? Sim, a programação ocorre, né, para a parte de contratação é muito grande, porque é uma data muito concorrida, Araras, né? Entendi. Agosto, a gente... Está no calendário da cidade oficial? Tá. Sensacional isso. Ano passado nós trombamos as datas com Barretos, esse ano não. Tá. Mas a gente aqui vai trombar com outras cidades, com mais 3 cidades dentro da nossa região. Que cidades são? Não é Jaguariúna, não? Não, é São Carlos, Indaiatuba. Perfeito. E, se eu não me engano, São Manuel. Mas aqui na região você tem Rio Claro, você tem Limeira, você tem Leme, você tem Pirassununga. Limeira agora. As pessoas, pela lógica, até tendem a vir mais para cá do que se deslocar, por exemplo, até Indaiatuba, que não está tão longe assim. Mas aqui nós estamos na distância de 30 e poucos quilômetros de cada cidade, né? O trabalho é feito, que a hora que termina uma, você já tem que começar a pensar na grade de shows, tentar ajeitar as coisas para fazer esse trabalho. Ô Edson, qual o critério? Porque assim, a gente sabe que tem os artistas consagrados, mas sempre tem no meio do caminho, naquele determinado ano, alguém que se despontou, se destacou numa evidência maior, não é? E daí, como é que faz? Vocês se reúnem, quem que nós vamos trazer? Como é que se dá isso? A gente faz uma pesquisa, assim, meio velada, né? Não pública, né? Com pessoas que possam dar essa informação em grupos, né, de pessoas que têm esses acessos. Então, a gente vai vendo o que concilia melhor e tem o perfil do evento que a gente gosta de fazer também, né? Entendi. E tem o fator financeiro também, né, Cacá? Fundamental, né, cara? Eu acho que o primeiro é isso, saber né, quanto que a festa se paga, né? Sei. Que a gente gostaria de trazer os melhores, mas às vezes o próprio artista não quer vir para cá. E existe um acordo com eles de cachê. Alguns acham que não compensa vir para uma cidade de 300 mil habitantes. Para baixo. Eu não sabia disso, cara. E olha que eu estou nessa vida aí faz tempo. Quer dizer que eles combinam entre eles... Não é entre eles. É diretriz de cachê. Olá, eu não vou lá, portanto. Existe uma relação, então. Acima de 300 mil habitantes, hipoteticamente, aqui, só para a gente entender,
normalmente se cobra tanto. Abaixo de 300 mil... Não é o valor. É que às vezes para ele não é interessante ele ir para uma cidade pequena. Hoje, tá. Hoje eu vejo, para a gente do clube é muito difícil. Então você contrata o artista, ele faz uma garantia de cachê. Sim, isso certo? É tradicional já, né? Praxe. Porém, o que passar acima dessa garantia, ele leva uma porcentagem. Por isso que... Que pena que eu não fui sertanejo. Então, né? Isso nos dificulta muito. Sei. Né? E toda a administração dessa venda, no caso, é feito pelo escritório dele. Então, nós contratamos, assinamos, damos a garantia e o dinheiro vai antes para ele. Entendi. Então, por isso que, no meu caso, a minha função hoje é tentar, ao máximo, melhorar o esporte. Melhorar o rodeio. É onde a gente vem hoje batendo forte em trabalhar provas, rodeio, para quê? A gente traga para cá os apaixonados e entusiastas do rodeio em si, né? Buscar a raiz lá atrás. Olha, vocês que estão aí há 20 anos à frente desse projeto, não é? Na frente do Clube dos Cavaleiros, evidentemente vocês têm muito, bem colocado por você, bem dividido, e eu tenho curiosidade como leigo, porque você tem a atração musical que com certeza atrai muitas mulheres, muitos homens que admiram a música de uma forma geral, mas você também tem o outro lado, que é o campeonato, me perdoe se eu estiver falando o termo errado, mas existe uma competição ali que ela tem um órgão responsável por isso. Como é que chama? Que nem, por exemplo, aqui em Araras vai ser esse ano aqui a semifinal do Campeonato Nacional da PBR, que é o PBR. É isso aí. Entendeu? E aí, domingo termina aqui, os pontos acumulados aqui, na próxima semana, na semana seguinte, vai estar em Barretos, Puxa o encerramento do campeonato. Ainda é a principal festa do Brasil, a festa do Barretos, festa do Peão, é espetacular isso. E a cidade, quantos habitantes tem? Aí a gente cai naquele caso. É menor que Araras. Você está entendendo, não? Tem coisas que não tem muita lógica, né? Quer dizer, é um trabalho deles de 70 anos. Puxa vida. E os pontos servem até para o campeonato mundial, porque a pessoa que for pontuando, ele vai poder ter acesso na PBR americana. PBR. Isso, Professional Bull Rider. Espetacular isso. Nesse ano, nós vamos já para o intervalo comercial, mas antes da gente ir para o break, eu queria saber de vocês, esse ano, quantos peões participam dessa jornada, dessa temporada? Bom, do campeonato da PBR serão 30. Tá. É os 30 melhores ranqueados. A etapa desse ano é chamada de etapa Master. Tá? Então, daqui, como o Edson comentou, os 45 melhores irão para fazer a final do Campeonato Brasileiro em Barretos. Porém, como é uma entidade mundial, né, a PBR tem hoje Estados Unidos, Canadá, México, Brasil e Austrália. Puxa vida. Então, pode ser que corra risco de vir outros cowboys de fora disputar os pontos aqui. Também. Sensacional isso. Quem ganha é o público, não é? Sim. Porque da final do Brasileiro, alguns irão, ranqueados em notas, em premiações, irão disputar a final eu ia falar Vegas, mas não. A final do individual é Dallas. Entendi. Texas. E isso acontece de 14 a 17. A gente vai falar mais sobre isso. Vou pedir licença a vocês que estão nos acompanhando aí. Nós vamos para um pequeno break e daqui a pouco a gente volta. Hoje estou recebendo aqui o Cassiano Bonini, o Cacá, que é diretor do rodeio do Clube dos Cavaleiros, e também o Edson Volpe, que é o presidente da festa e, por conseguinte, também é presidente do Clube dos Cavaleiros. Nosso assunto, evidentemente, Festa do Peão de Araras, edição 2025. Nós vamos e voltamos. Até já. Está pensando
pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato Realce retificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Estamos de volta, pessoal. Rede Conecta, transmissora da Rede Brasil. Estamos batendo um papo hoje sobre a Festa do Peão de Araras 2025, que acontece entre 14 e 17 de agosto desse ano. Sensacional. Daqui a pouco nós vamos falar das pessoas, dos artistas que estarão presentes aqui. No bloco anterior nós falamos basicamente a respeito dos participantes, dos cavaleiros, que é um campeonato de nível mundial e é muito importante, não é? Então tem gente que gosta de ir lá ver. Quantas categorias são, Cacá? Esse ano a gente deve apresentar aqui quatro modalidades. São 4 modalidades. Exato. E aí há essa disputa e você acredita que em torno de 30 ou mais, porque talvez venham pessoas competidores, não é? Porém, vai ter o rodeio, uma das provas será o tambor, que é a abrangência do público feminino, né? Entendi. Que participa. Então, nós não sabemos ainda quantas inscrições terão essa prova. Você tem ainda algum tempo, né? Sim. E falar em ter algum tempo, o mais importante que a gente deve destacar, eu estou vendo aqui alguns produtos ali em cima da mesa, alimentícios e tudo mais. Essa festa, ela tem um caráter de benemerência também? A gente sempre tem dois tipos de colaboração. Tá. Existe o ingresso que chama o ingresso solidário, que o pessoal, na compra do ingresso, eles fazem uma doação de um item de higiene pessoal. Tá. Então, porque, por exemplo, tem a meia entrada, tem o ingresso cheio e tem o ingresso solidário. No ingresso solidário, a pessoa faz essa doação do item de higiene. Entendi. Que o ano passado nós já recolhemos mais de 2.000 itens. Puxa que vida. foi entregue para o Fundo Social de Solidariedade. Você fala higiene, mas eu estou vendo Não, aqui aí feijão no dia, que é o domingo, que a gente vai falar qual é a atração logo Perfeito, aí. já, na sequência. É o dia de portão aberto para o setor pista. Aí tá. o ingresso é 1 quilo de alimento. Puxa para vida. doação para o Fundo Social também. Espetacular. E o ano passado a gente fez uma doação de 5 toneladas de alimento. O horário da festa, ele tem início às 8 horas. às 20 horas. E aí a hora para terminar, a Deus pertence, né? Espetacular e muita diversão. Se vocês têm camarotes à venda ali também? A gente tem vários os setores que nós vamos ter. Tem o Você setor tem pista? Setor pista, tem uma área VIP, que é próxima ao palco. Tá. Tem o camarote corporativo, que seriam das empresas ou sim, familiar, que são perfeito. boxes de 10 Quer pessoas. dizer que se você tem uma família, se você quiser comprar um camarote para trazer, Isso. tranquilo. Tudo Bom com segurança, isso, serviço de bar, tudo. Existe um outro camarote, que esse ano a novidade, a gente fez, vai ser o camarote Ballantines, que é os mesmos camarotes, tem Americana, Jaguariúna, Barretos. Esse camarote são ingressos individuais ou pacote, não é... No caso, se a galera quiser ficar tudo nesse espaço. E também o camarote Open, que é o camarote que vai ter a parceria com a Brahma. Que é isso que eu ia perguntar, se tem o camarote Brahma, esse que é tradicional nas maioria das festas, né? Esse ano a gente entrou no circuito sertanejo, Brahma, que legal. E retornou Araras no circuito sertanejo da Brahma também. Quer dizer, Araras, a festa do peão vai muito bem, obrigado. Falando em muito bem, obrigado, vamos falar um pouquinho agora do calendário artístico das noites, não é? Que nós teremos a presença de 14 até o dia 17. Tá boa a memória aí? Quem vai? Ótimo. Cacá? Vamos pro dia 14, Cacá, abrindo a festa. Abrindo a festa será Zenete Cristiano. Maravilha. Rodeio também, tambor também.
outras atrações que a gente ainda está elaborando, porque antes você tem ali o campeonato, né, dos animais e tudo. Depois sempre tem uma atração que precede o show principal, não é? Exato. Que tem que distrair esse povo. A gente tem que elaborar e o cronograma aí, por ser PBR, é bem cronometrado, as coisas é bem organizado. Me perdoe, dia 14, que dia da semana é? Quinta-feira. Quinta-feira. Véspera do feriado. Na sexta-feira, dia 15, Luan quem? Santana. Que ninguém gosta, né? Ninguém Nossa, esse dia acho que a turma é impressionante, O pessoal né, cara? fala que o Luan Santana é cidadão ararense, mas aí foi o mais pedido e a gente conseguiu a data. É impressionante, né? Vamos guardar as proporções. Fisicamente, o jeitão dele, é um Elvis sertanejo, né? A popularidade desse menino é uma coisa absurda, né, cara? Abrange todas as faixas etárias. É o dia que vocês, em tese, aguardam um maior público ou não necessariamente? Possivelmente. Dia 16. Dia 16 é Diego e Arnaldo. Diego e Arnaldo. E Hugo e Guilherme. Então, Hugo e Guilherme que está em ascensão. Sim. Como você... Todo ano sempre tem alguém, né? Exato. Espetacular. No dia 17, no encerramento, tem alguma atividade no meio da tarde ou é à noite também? Ainda a gente está costurando... Existe essa... Eu perguntei por curiosidade de fazer alguma atividade no período da tarde, não é? Bom, todo dia terá provas no parque no período da tarde. A prova dos 6 tambores. Quer dizer que você tem prova à noite, todo mundo vai lá e vê, e também tem ao longo do dia? Sim. Ao longo do dia são as classificatórias. Tá. E à noite a apresentação dos finalistas. Eu imaginava que tinha a participação e já vinha os ranqueados e tal, entendeu? Ou aqueles que estavam galgando uma pontuação mais significativa, que tudo era na hora. E não é assim, então, é? Não, a prova dos 3 tambores, a disputa é muito forte, então existe várias passadas, a disputa para fazer a apresentação da noite. E também categorias de idades diferentes, também Sei. iniciante, tem 3, 4 categorias, né? Você tem a parte que é dos cavalos e também tem dos bois, não é? A PBR. Dos touros, né? Dos touros. Boi é ótimo, né? Dos Não, touros, né? existe boi, existe touro. Tranquilo. E a ideia, por ser no domingo de portão, que é o domingo que vai ser o show de portão aberto. Tá, então que é o Mato Grosso e Matias, Mato né? Grosso e Matias, que isso daí que eu acho que a gente vai conseguir ter um número bastante grande do povo participando para ver um show legal, as provas tendo aberta, tudo, e toda a praça de alimentação trabalhada, decorada, que o negócio vai ser bem bonito também. Como é que vocês fazem esse trabalho de divulgação? Começa por onde, normalmente? Pelas rádios, rede social, enfim? O início do trabalho nosso de divulgação da festa foi esse evento de lançamento que nós fizemos, né? Dia 19 agora. E aí agora a gente já tem um trabalho que está sendo feito de marketing nas redes sociais, e aí a gente vai fazer os outros trabalhos também, né? Porque a gente acaba fazendo rádio, alguma coisa de TV também, entendeu? O pessoal de outras TVs também já procurou a gente que quer fazer trabalho. Então a gente vai alinhando e vai moldurando o negócio para construir um evento grande. Da melhor maneira que puder divulgar é bom, né, Cacá? Existe uma rede... Você tem um canal interno lá? Não. Tá. Existe uma rede de divulgadores. Então nós temos uma lista extensa para todo mundo startar as notícias, né? Uma lista bem assim extensa. Na questão de projeção, o que vocês imaginaram para esse ano com todas essas atrações aqui, na questão de presença de público? A ideia nossa, porque como a gente retornou o ano passado, com o retorno do Clube dos Cavaleiros, o retorno da Cerveja Brahma, que às vezes o pessoal tinha alguma restrição com outras marcas, o rodeio que a gente trouxe. Então a gente está qualificando o evento. E esse ano vai ser mais qualificado ainda. Então a tendência é crescer muito ainda, né? Eu estou vendo você falar de Brahma e eu me lembro, há uns 30 anos passados, 25, 30 anos, eu sempre tive uma relação muito saudável e bacana com o Valdomiro Polizeri Júnior, se é que vocês me entendem. Valdomiro, Jaguariúna. E tinha a fábrica da Antártica ali. E naquele período eu tinha um contrato com a Antártica e no contrato
eu tinha a obrigação, o sacrifício de cobrir todos os eventos que a Antártica estava presente. E era muito legal, porque você tinha a fábrica ali atrás e a festa logo do outro lado da rua. Perfeito. E era uma relação muito legal. Infelizmente, a Antártica virou Ambev, infelizmente para mim, mas não para essa associação. E, evidentemente, as festas todas da nossa região, e vocês estão aí no mercado há 20 anos, não é? Foi ganhando um corpo exponencial. É bom para todo mundo, né? Porque eu quero ouvir vocês. Comércio, hotelaria, restaurantes. Ano passado aqui deu lotação máxima, né? É? Sim. Hotelaria aqui, 100%. Uhum. A gente acredita que a festa esse ano, o tema, né, a maior da história. Então, a gente procura sempre fazer o melhor. Às vezes a gente... O slogan é a maior da história? Sim. Muito bom isso. Como é a PBR, né? O esporte mais duro do planeta. Entendi. Então, a gente sempre procura subir, no mínimo, um degrau para o próximo ano. Porém, às vezes, o caixa que o clube não tem não permite isso. Entendi. Né? Mas olha, mesmo nos camarotes, e eu quero ouvir vocês, sempre vem um artista ou outro, uma pessoa conhecida nacionalmente, que você convida, ou que de alguma empresa, algum empresário, fala, viu, eu estou recebendo fulano no camarote. Isso é saudável, é muito legal, aquele contato mais próximo com o público. Não, isso aí é positivo, porque vai fortalecendo o evento. Sem dúvida. Porque que nem, por exemplo, uma coisa que nós conversamos, o ano passado nós procuramos. Esse ano nós estamos sendo procurados. Então já deu resultado. Alguma coisa está mudando, entendeu? Né? Já. Esse evento, esse lado comercial que a gente trabalhou para mostrar o que foi bom e o que a gente quer melhorar. Espetacular. Vamos falar de gente bonita, né? Vocês têm rainha, princesas da festa, ou uma representante, enfim. Existe esse concurso? Existe, a gente fez, no caso, a corte agora, ela vai passar a coroa, né, as faixas. Já aconteceu ou não? Não, a do ano de 2024, sim. Perfeito. Agora 25, a gente as inscrições vai estar abertas, acho que até está nas redes sociais, se não me engano, até dia 10 de maio, e em junho nesse meio tempo, em junho já vai ter a eleição. Entendi. Como é que faz para as meninas que verem e se interessarem? Nas redes sociais da Festa do Peão e também Festa do Peão de Araras vai ter todas as informações para a pessoa fazer as inscrições. É gratuita a inscrição? Inscrição gratuita. Bacana. Existem regras, né? Ser morador de Araras pelo menos 5 anos. Maior de idade e moradores de Araras, né? Claro, você tem que prestigiar a terra, né? Entendeu? Então, essas regras que estão lá no regulamento, a pessoa preenche, passa foto, alguma coisa. Depois a gente vai marcar a primeira seleção, uma entrevista, para ver desenvoltura, caminhada e tal. Então tem tudo que uma coisa que a gente gosta é que os jurados, tanto dessa seletiva quanto da eleição, não sejam, por exemplo, pessoas de Araras, para não ter problema de confiabilidade. De proteção, né? Olha, está falando as meninas desfilando aí. E é saudável, que você movimenta as famílias, você incentiva essa relação de beleza, de autoconfiança que acaba gerando nessas meninas candidatas. E você tem um júri que você mesmo disse que traz de fora para não haver nenhum comprometimento. Você tem a rainha da festa. Rainha, a princesa e a madrinha. E tem uma madrinha também. São 3 meninas. Espetacular. E todos os eventos que o clube participa durante o ano, pós a eleição, essas meninas acompanham nós. Porque a gente participa já após a eleição, a gente colabora, o Clube dos Cavaleiros ajuda na Romaria do Cândido, que é quase 60 anos de trabalho lá. Então as meninas vão estar junto com o pessoal nosso trabalhando. Entra eu de novo na história. Eu me lembro da chegada da Nossa Senhora da Aparecida, que eu morava perto do grupo escolar ali, passando na frente da minha casa. E eu não sei se foi simultâneo, porque já tem algum tempinho, se é que vocês me entendem, veio uma cruz enorme que ela foi colocada em frente onde é a igreja hoje e tinha as quermesses ali. Cara, eu estava lá. Então você residia próximo aonde eu resido, porque eu moro em frente à escola do Vicente. Sei. O Vicente...
Tem a igreja, a praça. Não, a Vicente, eu estudei lá. No Vicente. Mas era Grupo Escolar do bairro Jardim Cândido. Grupo Escolar Vicente Ferreira dos Santos. Depois virou Vicente. Isso, é. No meu período era o Grupo Escolar do bairro Jardim Cândido. A minha primeira professora chamou-se Maria José de Araújo Dias. Ela deu 3 anos de aula para mim. Espetacular essas lembranças, né? É bom, Que né? bom. Então você é do meu bairro. Eu sou. Hein, Edson? Ó, Cacá, nosso tempo está terminando. Eu queria deixar você à vontade para você falar o que você quiser. E só não pode xingar o apresentador. Perfeito. Não, eu gostaria de convidar a toda a população ararense e toda a população do entorno de Araras, né? dos meus amigos de Conchal, né? Perfeito. Conchalense e ararense. Exato. E gostaria imensamente de pedir para que o comércio em si venha prestigiar apoiar, a festa, né? Sim. Venha fazer a sua propaganda. Porque ele se beneficia também, né? Com certeza, porque imagina ficar marcado dentro desse segmento, que é a maior festa popular de Araras. E vai ser com certeza a maior de todos os tempos. Edson. Eu agradecer o convite e também convidar todo mundo para participar, colaborar com a gente em tudo que for possível. E uma coisa que eu Edson, sempre falo, a hora que termina a festa, no domingo, nós, na segunda-feira, nós estamos em Araras. Nós somos de Araras. Sei. Então, a gente trabalha para na segunda-feira a gente não ter cobrança. Tentar entregar o nosso grupo, do Clube dos Cavaleiros, são todas pessoas daqui. Nós trabalhamos, nós temos uma parceria legal com a parte de shows, que é a Trix, que são nossos parceiros, né? Sim. Mas o trabalho nosso é fazer uma entrega melhor possível, porque na segunda-feira nós estamos aqui, porque senão a gente vai ter muita crítica. Espetacular. Dia 14, Zé Neto Cristiano, dia 15, Luan Santana, dia 16, Diogo e Arnaldo, Hugo e Guilherme, a segunda dupla, e no dia 17, o encerramento da festa, que vai ser a maior de todos os tempos, com toda certeza, Mato Grosso e Matias. Queridos, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu fico imensamente grato pela confiança no trabalho e, acima de tudo, de a gente poder dividir. É um espetáculo que vocês fazem verdadeiramente com toda a população, não só da cidade amada, minha querida de Araras, como também de toda a região. Dupla dinâmica, muito obrigado. Presidente do diretor do Rodeio e Clube dos Cavaleiros, o Cacá, e o presidente do Clube dos Cavaleiros, e também da Festa do Rodeio do Peão de Araras. É Festa do Peão de Araras, Rodeio do Peão também pode ser, viu? 2025. Um beijo para vocês, obrigado. Obrigado a você. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície, para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Atualidades recebendo mais uma vez aqui uma verdadeira aula
Semanalmente vocês podem acompanhar aqui. Estou novamente com o Dr. Daniel Ramon, da cidade de Mogi Guaçu. Ele é da... Eu sempre enrosco, porque o DR, que é Daniel Ramon, me confunde com o doutor, né? Que também tem a ver com a DR Prime Odontologia. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui, doutor Daniel. E você é uma pessoa extremamente carismática, simpática e, acima de tudo, competente. Só para a gente referendar as pessoas que nos veem em casa, quantas especialidades, em termos de profissionais, você tem disponibilizado lá para atender? Prazer é meu em estar aqui mais uma vez e vamos colaborar com informação de qualidade. Nós temos lá 20 colaboradores. Desses 20 colaboradores, somos em 6 especialistas. 6 especialistas, 6 cirurgiões dentistas que executam o trabalho da maravilhosa odontologia. Podemos enumerá-los? Vamos lá. Podemos. Nós temos a doutora Fernanda, que cuida da parte de ortodontia, que é de aparelho, Sim. aparelho invisível. Nós temos a doutora Estela, que cuida da parte de dentística, que faz a parte de restaurações. Nós temos a doutora Marília, que faz a mesma coisa que a doutora Estela. Temos o doutor Marcelo, que é meu braço direito lá. O doutor Marcelo faz toda a parte de clínica geral. Doutor Tiago, que é cirurgião, faz a parte de periodontia e cuida do departamento de cirurgia junto comigo. O doutor Gustavo, que entrou agora na equipe, que também faz a parte de odontologia geral. Sim. E temos eu, que faço a parte de gestão operacional e faço a parte de cirurgia propriamente dito da clínica. Você sabe que quando terminar a nossa temporada, eu vou estar entendendo tudo de odontologia, mesmo porque eu tenho aulas constantes e vocês que nos acompanham, se acompanham com assiduidade, com certeza vão estar entendendo e sabendo muito de odontologia, que é fundamental para a nossa saúde. Faltou um dentista. Vamos lá. Doutor Gabriel, que é meu parceiro, pulei ele aqui porque eu pego muito no pé dele, que faz a parte de canal, de endodontia da clínica. Eu acho que eu senti um certo clima aí, porque falando em canal, você entendeu? Mas é a cara do Gabriel. Concorrência. É a cara do Gabriel. Gabriel, um beijão. Você, viu, Gabriel? Bom, hoje, a gente constantemente, vocês que acompanham o programa, a gente sempre pega um tema, não é? E o grande problema, é histórico isso, né? Olha, eu tenho medo de dentista, eu não gosto de ir ao dentista. E a gente sabe, e o doutor Daniel é especialista nisso, que na medida em que o tempo foi passando, tudo vai, de alguma maneira, se estabilizando, se aprimorando. E a questão da odontologia humanizada, tem a impressão que nasce exatamente quando é manifestada o medo, antes de tudo, e depois a relação paciente e tratamento, mas de uma maneira que ele possa entendê-la e absorvê-la. É mais ou menos por aí? Ou começamos por aí? Nesses mais de 20 anos de odontologia, eu percebi que o dentista que trata de dente, ele é só um dentista. Tá. E o profissional da odontologia humanizada é um profissional diferenciado. Emocional, exatamente. É tratar um pouquinho além do físico. É tratar da alma do paciente. Sim. E tem que iniciar por uma bela de uma conexão. Não somos máquinas e muito menos o paciente é uma máquina. Esse paciente, ele traz consigo traumas, mitos, inverdades sobre a odontologia. Então ele chega super armado quando ele vai na primeira consulta. A primeira consulta é a consulta que eu chamo de fundamental para o sucesso do tratamento. E muito se engana quem pensa que a consulta ou o tratamento é regido pelo dentista. Não. Quem rege o tratamento, quem faz o tratamento acontecer é o paciente. É a conexão com o paciente. Se o paciente tiver a fim de fazer,
o tratamento vai ser extraordinário. A decisão dele estar ali olhando para você, sentado na tua cadeira de dentista lá, já é o primeiro passo. Qual é a reação mais constante que você detecta no paciente no momento em que ele senta ali e você fala, olha, esse aqui eu tenho que ir por esse caminho, ou por esse outro, porque não deixa de ser um trabalho de psicologia também implantado ali, não é? Todo paciente tem medo de uma coisa quando ele chega no dentista, dor. Todo paciente tem um mito que dentista dói, que mexer na boca dói. Então a gente precisa quebrar esse paradigma. Não dói. Se bem executado e respeitado todos os princípios biológicos e científicos, nós conseguimos fazer qualquer tipo de tratamento em qualquer pessoa livre de dor. Mas para isso, precisa ter um preparo. Esse preparo vem desde a estrutura física propriamente dita, uma estrutura aconchegante, um pessoal bem treinado para te receber. O sexo independe, homem ou mulher? Independe. As reações são semelhantes? As reações sempre são semelhantes. Sei. E, por incrível que pareça, o homem tem muito mais medo. Pelo menos é o que eu vejo lá. É por isso que está sempre reprimindo a mulher, que esses feminicídios que acontece a roda aí, não é uma coisa que não tem absolutamente graça nenhuma, mas hoje, num bate-papo que eu estava gravando no programa anterior, a gente estava falando a respeito exatamente disso, que o homem oprime porque ele entende lá no subconsciente que ele não é tão forte assim. Ele acha que é, mas não é, né? Exatamente. O homem ele é mais corajoso, geralmente quando ele vai acompanhado. Sei. Quer dizer, a primeira dama tem que estar do lado, um amigo, e sempre uma companhia feminina ou masculina, mas ele tem que ter uma muletinha ali do lado. Exatamente, ele fica mais corajoso acompanhado. Né? E eu falo por mim, eu digo mesmo. Verdade? É verdade. Você pode ver que todas as vezes que eu vim... Está sempre acompanhado Estou da sempre esposa. com a minha esposa maravilhosa, meu presente de Deus. E se puder estar com a minha filha junto, é melhor ainda. Maravilhoso. Eu fico mais corajoso com elas. Vamos falar um pouquinho nós falamos de homem e mulher, não é? De sexo masculino, feminino, mas tem um fator também que é a questão da longevidade, ou seja, eu quero entender o que é mais difícil, a criança no primeiro momento, o adolescente, o adulto ou a pessoa que tem mais idade. Deve ter uma relação que você tem intimamente aí para poder tratá-los, porque são tempos e situações diferentes, né? Completamente diferentes. Nós não tratamos totalmente de criança lá. Eu não faço odontopediatria propriamente dita. Nós tratamos de criança a partir ali de 8, 9, 10 anos. Na primeira infância, a gente... Você sabe que eu ia brincar com você, a não ser que seja um caso que exija o zigomático. O implante. Mas é muito Sacanagem, novo. é brincadeira, pelo amor de Deus. E para cada faixa etária, existe uma abordagem. Sim. Desde o preparo da sala, né? Adolescente, música, o ambiente... Quer dizer que você gera toda uma atmosfera dependendo do paciente que está sentado ali com vocês. E dependendo do histórico que você conhece daquele paciente. Entendi. A gente vira, esse paciente é o José Tavares, um paciente que virou um amigo pessoal fantástico. Então, sempre que a gente vai receber, é igual quando você está na sua casa e você quer ser um bom anfitrião. Se você sabe que eu gosto de vinho, você vai me esperar com um belo de um vinho. Isso a gente faz lá. Se você sabe que eu gosto de cerveja, você vai me esperar. Então, aí está a odontologia humanizada. Tem paciente que adora conversar. Tem paciente que adora chegar e falar, doutor, vamos logo ao ponto que eu quero ficar livre disso logo. Perfeito. Sabe? Então, é atender cada ser humano, cada paciente, como, especialmente falando, único. Aí está o segredo da odontologia humanizada. Não, e é bacana, porque eu já estive lá e eu adorei. Você tem
assim, diversos cômodos e tal, cada qual com a sua especialidade. Olha, Paulo, aqui nós fazemos tal tipo de tratamento, aqui nós fazemos aquele outro e tal. Mas a atmosfera, o ambiente que envolve lá teu consultório, ele é extremamente acolhedor e eu tenho a impressão que tudo começa já na entrada, na recepção ali, né? Isso eu falo como empresário agora. Uhum. A empresa, o local tem a cara do líder. Uhum. Né? Se você tem um líder frio, o seu local vai ser frio. Se você não traz a sua equipe para você, humanizado, Paulo, é você ser, antes de qualquer coisa, um líder humanizado. É você saber conduzir quem está do seu lado, saber conduzir a sua equipe. Começa pela equipe. Por quê? Porque o paciente ele tem a sensibilidade de entender o ambiente. O ambiente molda, cara. Um líder impositor, um líder que não sabe ouvir, que não sabe comandar da maneira junta, que só sabe delegar, é um líder fraco. Uhum. Né? É o que nós acabamos de falar. Mandar é fácil, né? Ele se esconde atrás de uma casca. E o paciente, isso vai refletir lá de porta fechada com um dos nossos colaboradores no atendimento. Aliás, tem um cafezinho especial lá que eu sei que você gosta. Tem. Eu sou apaixonado por café. Com chantilly? Chantilly, né? Café com chantilly. Espetacular. Tem um cliente de Jundiaí, doutor Sérgio Modena, beijo no coração, amo ele de paixão. Ele foi tomar um café na minha clínica, ele levou um chantilly. Tá. Dali para frente virou... Daí, adotamos. Adotamos, delicioso. Né? E acaba sendo uma marca característica da clínica. Com certeza. Doutor, tanto é que eu estou aqui fazendo a referência, né? E me marcou, evidentemente, que sim, principalmente porque eu adoro chantilly. As pessoas hoje em dia transitam na questão econômica, né? A parte financeira, ela tem que ser levada em questão, mesmo porque, de acordo com o tratamento, são valores diferenciados, né? Há uma facilidade para as pessoas que vão até o seu consultório para... Sim, nós tentamos, de todas as formas, fazer com que o financeiro não seja impeditivo de realizar um bom tratamento para o paciente. Existe boleto, existe financiamento, cartão de crédito, N formas de encaixar. Você pode fazer um tratamento por fases, né? O mais importante é o paciente entender o valor, entender o que ele vai receber, entender que ele vai receber uma odontologia de primeiro mundo. Não confundir preço com valor. Não confundir preço com valor. Quando a gente o fala preço valor, às vezes sai caro. O valor emocional e o valor final do resultado do trabalho. Que é o que nós chamamos lá de entrega. Nós temos que ter uma entrega de preferência superior ao que o paciente foi buscar. Dr. Daniel Ramon, da DR Prime Odontologia. Mais uma vez, satisfação de estar com você aqui e de a gente poder partilhar com você, telespectador que nos acompanha assiduamente ou para quem está chegando agora nos vendo. Alguma recomendação final? Fique à vontade. Odontologia é fantástico, né? Eu costumo falar o seguinte: seu sorriso reflete o seu sucesso. Não deixe, não esqueça do seu sorriso. @Dr. Daniel Ramon é onde nós vamos conversar. Vou recebê-los com o maior prazer. Espero por um café lá em Mogi Guaçu.